Boa noite a todos. Uma alegria novamente compartilhar esse espaço e esse tempo, mas principalmente essas vibrações com vocês. É importante que a gente tenha consciência que muitas pessoas vêm aqui para receber o passe e acham que essa cura, essa transmissão de energias acontece apenas naquele momento final ali, onde o passista realiza o passe. E não é verdade. A partir do momento que a gente adentra nessa casa, a gente já entra num lugar diferenciado. Porque aqui já é um lugar construído, né? É um edifício que já foi pensado desde a sua concepção para ser um lugar espiritualizado. Esse som de fundo aqui acontece 24 horas. Esse som, mesmo à noite, com tudo desligado, esse som está acontecendo. Todo mundo que vem aqui, ele já vem com uma intenção boa, né? É feito a prece inicial, a prece final, vários momentos durante o passe. Então aqui já tem um clima diferenciado para a gente poder entrar em contato ou entrar em sintonia com os espíritos que querem nos ajudar. Então, no momento que vocês estão aí, provavelmente já tem amigos espirituais verificando qual a dificuldade, qual a necessidade, como te ajudar. Inclusive os próprios mentores, né? Aquele famoso anjo da guarda, muitas vezes aqui ele tem mais acesso, ele vai encontrar uma oportunidade melhor de nos intuir, de nos ajudar, de passar uma intuição que possa ser útil lá para a nossa vida. Então a gente tem que aproveitar esse momento e buscar, né? Buscar que através da prece, através de uma melhoria da nossa frequência individual, essa sintonia, essa ligação com o mundo espiritual mais alto, né? Mais sábio e bom, um mundo espiritual mais evoluído. Bom, nós vamos começar e é uma oportunidade muito grande agora para vocês fazerem as perguntas, né? Para esclarecer aquela dúvida especial, porque a palestra ela já tem um tema específico. Aqui é o momento da gente tirar uma dúvida que talvez a doutrina espírita tenha algo a auxiliar, a ajudar nessa dúvida. Começando aqui com o meu amigo Ives. Boa noite, Ives, seja bem-vindo. Boa noite, Omar, boa noite a todos. Boa noite, companheiro Everton, seja bem-vindo aí. A pergunta que nos chega diz o seguinte: queria saber o que significa o seguinte: quando estou sem sono, no silêncio da noite, a minha mente começa como se estivesse viajando. Vejo lugares e pessoas, campos, rios, coisas diferentes do meu dia a dia. Obrigado. Bom, é uma pergunta, sinceramente, assim, muito vaga. É muito difícil a gente poder precisar algo dentro daquela explicação possível da doutrina espírita para essa pergunta, porque pode ser várias coisas. No momento de relaxamento, você pode estar buscando pensar em lugares, em paisagens, em imagens bonitas. Pode ser também um princípio de desdobramento astral, porque no momento de relaxamento, às vezes essa condição de emancipação pode também acontecer. Então pode ser várias coisas. Por exemplo, na cabine de passe, a fim de que os nossos canais receptivos às boas influenciações do alto possam se fazer mais abertos para aquelas energias, geralmente o passista pede para você pensar em quê? Pede para pensar em Jesus, para pensar em paisagens, porque essas imagens mentais, elas de certa forma ajudam com que você eleve o seu padrão vibratório e possa entrar ali em sintonia com aquelas energias recebidas, a fim de que o passe encontre uma eficácia
naquele que está recebendo. Porque as agitações do nosso pensamento invariavelmente bloqueia, porque como é energia muito sutil, você tem que se aproximar desse estado energético também mais sutil, a fim de que ela possa te atingir. Caso contrário, aquelas energias são dissipadas por você mesmo, e muitas vezes o passe é perdido. O passe não é somente perdido através de um bloqueio que a gente faz, mas muitas vezes também quando a gente sai com aquelas energias benfazejas, e a partir do momento em que a gente vai tendo contrariedades, aquele passe ele vai se dissolvendo, aquelas energias positivas vai se dissolvendo. Tem até um colega nosso que ele costuma dizer, toma o passe, sai da casa espírita, pisa na poça d'água, fala um palavrão, foi embora o passe. Então é mais ou menos por aí. E quando a gente está recolhido, no momento de oração no nosso recinto doméstico, muitas vezes essas imagens mentais, elas são criações do nosso próprio pensamento. São quando você se eleva, facilmente boas imagens vêm ao seu pensamento, coisas boas você começa a pensar. Então eu acredito que dentro dessa colocação deve ser mais ou menos essa explicação. Agora, pode ser outras coisas também, mas o que está com cara mais disso que eu estou falando. Som. Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar contribuindo com os estudos aqui na casa, e hoje não poderia ser diferente. Bem, eu tenho aqui uma pergunta, gostaria de saber por que, ao ver, eu não sei se é um casal ou se é uma casa, passar por dificuldade, eu os convidei a vir a esta casa, e eu passei mal e cheguei a chorar. Bem, a gente precisa conhecer um pouco mais da pessoa que fez a pergunta e da situação, para que a gente possa responder com a devida precisão. Mas dentro do que a pergunta nos permite entendimento, e com o conhecimento espírita que nós já trazemos, nós observamos que o contexto espírita, ele pede para todos nós um conceito maior da relação material com a relação espiritual. Então, você que fez essa pergunta, você pode ter passado mal, porque de fato, esta casa ou esse casal poderia estar tendo algum tipo de influência que não fosse benfazeja, e aí você, por isso que eu não te conheço, você sendo uma pessoa que consegue perceber essas influências, você poderia ter registrado a intenção delas e ter se sentido mal. Num outro mecanismo, numa outra forma de entender essa pergunta, pode-se também avaliar o momento em que nós nos encontramos, no estado vibracional, emocional que nos encontramos, porque nos deparamos com diversas situações corriqueiras no dia a dia, e às vezes nos sintonizamos com mais facilidades umas às outras. Então eu estou aqui questionando um processo de sintonia e avaliando a necessidade que é de todos nós, aqui eu não estou diferente desse processo, que é de nos sintonizarmos cada vez mais com espíritos mais elevados que nos facilitam a organização. Agora, há de se observar também que toda vez que encontramos uma situação, entre aspas, dificultosa, há interesse daqueles que gostam dessa situação dificultosa, há interesse deles de que se não aproxime pessoas para oferecer ajuda. E isso pode criar algum tipo de transtorno, momentâneo ou não, para aquele que ofereceu ajuda. Então eu não devo oferecer ajuda, a partir dessa colocação. Não, não é. Nós devemos sim oferecer ajuda, mas devemos estar preparados para oferecer ajuda. Porque haverá resistência no processo de resolução daquela situação dificultosa. O que a gente pede é que as pessoas possam frequentar as casas espíritas, possam fazer o evangelho nos seus lares, possam ler mais as obras espíritas, aquelas basilares,
obras de autores com referência, para que a gente possa entender melhor esses mecanismos e possamos passar por eles sem tantos reveses. E, é claro, continue oferecendo ajuda para esse casal, traga-o à casa espírita, tem sempre um atendimento fraterno, tem sempre alguma equipe da casa que possa acolher, atender e direcionar para a atividade correta, para o departamento correto, para aquela ajuda ser continuada. Ok? Boa noite. Li e vi alguns depoimentos que é possível realizar o desdobramento através de técnicas. Isto é possível? Se sim, por que não é ensinado num centro espírita? Bom, é uma pergunta um pouco complexa, vou tentar assim simplificar ao máximo. O desdobramento não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico. Todos sabem o que é o desdobramento? Alguém não sabe? Tem alguém que está vindo aí pela primeira vez, não sabe? Levanta a mão, que aí eu explico o que é o desdobramento. Não? Desdobramento é um fenômeno que acontece geralmente durante o sono do corpo físico. Quando o corpo adormece, as funções do corpo físico são as funções autônomas. Não precisa da consciência estar ali, do espírito estar ali. Então, todo mundo sai do corpo durante o sono físico. E aí chama-se no movimento espírita de desdobramento. O perispírito se desdobra, ele sai do corpo. Em outras denominações, tem outros nomes. Por exemplo, o Valdo Vieira, ele chama de projeciologia toda a ciência que vai estudar esse desdobramento do corpo físico. Por que não é um fenômeno mediúnico? Ele passa a ser um fenômeno mediúnico quando você, desdobrado, encontra com espíritos, conversa com espíritos, você acorda, lembra daquela conversa e transmite para outras pessoas. Aí acaba que você se tornou médium, na conotação kardeciana de médium. Aquele que sente a influência dos espíritos e acaba sendo intermediário entre os espíritos e os homens, ou seja, ele acaba sendo uma ponte, mas através de um fenômeno anímico. Anímico vem de alma, ânimos, alma, então é um fenômeno da alma. Não. Todo mundo aqui desdobra durante a noite. Então todos nós passamos pelo desdobramento. A grande questão é o seguinte: por que eu não me lembro? Por que eu não me lembro do que aconteceu durante a noite? Ou durante o meu desdobramento? Por dois motivos. O primeiro motivo é que quem vivenciou as experiências durante o desdobramento não foi esse cérebro físico, não foi esses olhos que viram, não foi os ouvidos que ouviram, foi o espírito com o seu perispírito, com o corpo espiritual. O seu corpo físico ficou ali dormindo. Então, não é normal ou comum, no nosso estágio evolutivo do planeta Terra, se lembrar. Porque não é comum da gente se lembrar. Quem lembra, hoje é terça-feira, né? Quem lembra o que almoçou na terça-feira passada? Vocês lembram como é que vocês vieram para cá? Vocês lembram direitinho as ruas que vocês passaram? Né? A gente faz as coisas muito mecanicamente. A gente não tem a consciência desperta. A gente faz as coisas muito mecanicamente. Então, se eu não lembro de algo que eu fiz com esses olhos, com essa cabeça aqui ontem de manhã, como é que eu quero lembrar de uma experiência extrafísica?
Como é que eu quero lembrar de uma reencarnação passada, se eu não lembro do ano passado, né, de experiência com esse corpo? Então, quer dizer, para a gente ter memórias de outra vida, memórias das experiências extrafísicas, a gente tem que desenvolver um pouco mais. Tá? Aí ele pergunta, tem técnica? Claro que tem. Tem várias técnicas, na projeciologia se ensina, só que o Espiritismo, ele foca muito o desenvolvimento humano, o desenvolvimento espiritual, que essas coisas vêm como consequências naturais. Vou dar um exemplo. É possível lembrar de vidas passadas? Existem técnicas para forçar você a lembrar de vidas passadas? Existe. Vocês já ouviram falar de TRVP? Terapia Regressiva de Vidas Passadas? Quando perguntaram ao espírito de Emmanuel, orientador do Chico Xavier, se ele aprovava a essas técnicas ou a terapia para a gente lembrar de vidas passadas, ele simplesmente respondeu assim: tendes luzes suficientes para entrar nas trevas do seu passado? Emmanuel é um construtor de frases bonitas. Olha só, tendes luz suficiente para entrar nas trevas do seu passado? Porque se a gente já não é muito feliz nessa vida com a gente mesmo, né? Já tem algumas culpas, alguns arrependimentos. Imagina se a gente adentrar história para trás, onde a violência era maior, onde não havia direitos humanos quase nenhum, onde imperava cada vez mais a violência. Com certeza, você não deve ter feito coisas muito boas. Até porque se a gente fosse um espírito superior, já estava talvez até em outro planeta. Se a gente está aqui é porque não alcançamos lá em cima. Então, o que acontece? Quando a gente lembra disso, será que a gente consegue suportar? Por isso que a gente também não lembra. É uma coisa natural. E à medida que eu vou tendo um autoconhecimento e vou evoluindo espiritualmente, naturalmente eu vou lembrando das vidas passadas. Como Chico lembrava, como alguns espíritos aí conseguem lembrar de forma natural. E se eu forçar muito, eu talvez estou forçando uma coisa que eu ainda não aguento. Então, desdobramento espiritual. Será que eu estou preparado para enfrentar essa realidade? Para de repente ver os espíritos inimigos meus? O que eles vão fazer comigo lá se eu não tenho condições? Então, isso aqui também vai acontecer naturalmente a partir do momento que eu tenha a compreensão e a evolução espiritual necessária para isso acontecer. Né? É por isso que o Espiritismo não foca isso. Mas nada impede de você querer aprender e querer avançar nisso aí também não. Desde que você esteja ciente, né, daquilo que você está fazendo. Ou como Emmanuel disse, se você tem luz suficiente para enfrentar isso aí. Chegou uma pergunta aqui, que a gente vai priorizar as de hoje, que na verdade não é uma pergunta, são assim, algumas, mas todas relacionadas ao mesmo assunto. Como a doutrina espírita explica o milagre? Existe milagre? Até onde vai o poder da oração? Sabemos que toda dor e sofrimento na Terra é consequência de atitudes dessa ou de outras vidas. Podemos orar para aliviar a dor de nossos familiares ou amigos? Podemos mudar os planos de Deus? Bom, mudar os planos de Deus é claro que não. Mas, indo à primeira pergunta, como a doutrina espírita explica o milagre, e se existe milagre, o milagre no sentido teológico tradicional, que é um milagre que existe para que haja um benefício à derrocada das leis divinas, esse milagre não existe. O que existem são
o acontecimento de fenômenos não explicáveis pelo nosso entendimento ainda muito acanhado. E muitas vezes, para tentar, pelo fato de não conseguir dar uma explicação racional para esses fenômenos incompreendidos pelo nosso entendimento, nós atribuímos a fenômenos miraculosos, né? No livro A Gênese, de Allan Kardec, logo na introdução, intitulado O Caráter da Revelação Espírita, os espíritos nos trazem uma informação de que esse caráter, ou seja, essa característica da revelação divina, é tornar claro aquilo que até então esteve oculto para a humanidade. E um desses pontos em que a doutrina espírita nos esclareceu é acerca dos milagres, ou seja, desses fenômenos que, até dado momento da nossa condição de entendimento, nós não sabíamos explicar. Por exemplo, a teologia tradicional, ela entende a ressurreição de Jesus como um fenômeno miraculoso. Nós, com o entendimento espírita, já sabemos que não foi uma ressurreição, e sim um processo de materialização. Um processo de materialização complexo, porque envolve fluidos, dentre eles um chamado ectoplasma, estudado muito pela ciência espírita, né? Até aquele Alexandre Aksakov, um russo que escreveu um livro chamado Animismo e Espiritismo, e escreveu também uma outra obra, um estudo sobre um caso de desmaterialização. Ele coloca essas questões científicas da doutrina espírita, explicando determinados fenômenos que até então eram considerados como sendo milagres. Mas por que a doutrina espírita ela não concebe o milagre? Porque não existem privilégios e Deus não estabeleceria as leis para que elas pudessem, de um momento para o outro, ser revista em função de alguém. Então perderia o sentido. Então nada que existe de miraculoso é uma derrocada das leis de Deus. Tudo que existe em conformidade com a lei. Só que como essa lei ela é compreendida de uma maneira gradativa pela consciência humana, é claro que vão existir determinados fenômenos que nós vamos nos deparar com eles e não vamos ter explicação. Mas não é porque aquilo foi um fenômeno milagroso, e sim porque o meu entendimento ainda não consegue explicar aquilo. Os fenômenos que existiram para a codificação de Allan Kardec já existiam há muito tempo na história da humanidade. O que Allan Kardec fez ao observar esses fenômenos foi dar uma inteligibilidade a eles. Essa é a palavra certa. Tanto é assim que esses fenômenos de materialização, esses fenômenos das mesas girantes, né? Esses fenômenos eles eram inexplicáveis. Precisou ter um espírito missionário vinculado à falange do Espírito de Verdade, dentro de um projeto da providência divina para a evolução humana, para que pudesse estar compreendendo esses fenômenos e apresentando para a humanidade de uma maneira racional, sem mistério. Né? Porque uma das grandes exigências da razão no atual momento é o seguinte: eu preciso de uma explicação. O mistério já não me basta para saciar os meus anseios espirituais. E a doutrina espírita, como bem inaugura a frase de rodapé do início do Evangelho segundo o Espiritismo, já coloca: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aqui, continuando na sua pergunta, até onde vai o poder da oração? Sabemos que toda dor e sofrimento tem consequências do passado, né? Então aqui, e se nós podemos aliviar a dor, sem dúvida, porque por mais que nós estejamos submetidos a processos kármicos de
reparação dos nossos débitos, ou dentro de uma provação espiritual, a oração, ela funciona não na resolução em definitivo dos nossos problemas, mas muitas vezes ela te dá uma inspiração em como lidar melhor com o processo. Então é a partir daí que a gente vai compreendendo a eficácia da oração. E isso até a medicina, dentro daqueles profissionais que já estão abertos, não estão tão fechados por preconceitos da área médica, já estudam que pacientes, por exemplo, com câncer, pacientes que são dados à oração, em relação àqueles pacientes que não oram ou que não têm alguma atividade religiosa, esses pacientes respondem muito mais na resistência contra a doença do que aqueles que não são dados à prática da oração. Então, existem pesquisas em cima disso, em que fazem com que nós comecemos a refletir acerca da eficácia da oração. Que ela pode nos atender de duas formas, basicamente, de uma maneira objetiva e de uma maneira subjetiva. Tem uma historinha rápida, para a gente poder estar encerrando aqui, que um rico fazendeiro, ele se dirigia à cidade, como fazia frequentemente, a fim de cuidar dos seus negócios. Ele nunca prestara atenção numa casinha que se encontrava no desvio da margem da estrada, quase escondida. Certa vez, ele experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Sedento ao impulso, se aproximou, sem desmontar, contornou a residência, olhou por entre a janela e viu uma garotinha de aproximadamente 9 anos, ajoelhada, mãos postas, olhos lacrimejantes. E ele pergunta para ela: o que faz você aí, minha filha? E ela responde: estou orando a Deus, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus 4 irmãos têm fome. E ele: que bobagem, minha filha, o céu não ajuda ninguém, temos que nos virar sozinhos. E, embora ele fosse irreverente, um tanto rude, ele era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e entregou para a menina: toma, vai comprar remédio para a mamãe e comida para os irmãos, mas esqueça a oração. E ele montou em seu cavalo e, antes de completar 200 metros, decidiu retornar para ver se a sua orientação estava sendo seguida. E, para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. E ele: ora essa, minha filha, já um tanto exaltado. Não expliquei que não adianta pedir? E ela: já não estou mais pedindo, estou agradecendo. Pedi a Deus e Ele me enviou o Senhor. Então, quando a oração mobiliza circunstâncias em nosso favor, porque quando ela não pode nos beneficiar subjetivamente, através de pensamentos novos que nos chegam, ela passa a mobilizar aqueles que estão mais receptivos a captarem aquelas informações e atenderem às necessidades daqueles que precisam. Então é o seguinte: eu estou aqui com uma dificuldade, só que a espiritualidade está encontrando pouco acesso em mim. E o Jomar aqui já está num nível vibratório capaz de receber determinadas informações. A oração bate em mim, não faz efeito nenhum, mas chega até o Jomar e o inspira para que ele possa me atender nas minhas necessidades. Então, oração nenhuma se perde, porque nós estamos aí submergidos, né, em um emaranhado de energias que são movimentadas através do direcionamento dos nossos pensamentos. E nenhuma energia ela se perde por completo, ela sempre se recicla, ela sempre ganha novo rumo, por mais que a porta esteja fechada naquele momento. Apesar do exemplo seu, viu, Ives? Eu estou mais para espírito brincalhão, sabe? Aquele que faz brincadeira. Só eu queria contrapor, Ives, a sua historinha, contando uma outra. Pode? Que é a pessoa orando também. Veio uma enchente, levou ele ficou ilhado em cima da casa. Aí ele orou com muita força para Deus ajudar aquela coisa, né? E os espíritos todos tentando ajudá-lo, né? E aí chegou um bombeiro numa canoa e falou: vem para cá que nós vamos te salvar e tal. Ele falou: não, eu estou orando, Deus vai me salvar. Conhece essa?
Estou orando, Deus vai me salvar. Não quis a ajuda do bombeiro. Aí depois veio uns vizinhos que estavam lá também num barco e tal, levando as coisas, falou, vem que a água está vindo tal, e nós vamos te salvar. Não, pode deixar que Deus vai me salvar, eu tenho muita fé e Deus vai me salvar. E na terceira vez veio até, já estava quase cobrindo, já estava molhando o pé, não tinha mais, veio os bombeiros com helicóptero, baixou lá e tal, que a coisa, vem que eu vou te salvar, nós vamos te salvar. Não, Deus vai me salvar. E aí, ele não pegou essa última chance, veio a enchente, levou ele, levou tudo, tal, morreu, chegou lá no plano espiritual, encontrou com o mentor espiritual, mas eu orei tanto, com tanta fé, com tanta certeza que Deus ia me salvar. Aí o mentor explicou para ele o seguinte, olha, mas nós mandamos um primeiro bombeiro, mandamos os vizinhos, mandamos até um helicóptero para te salvar, e você não aceitou? Uai, como é que a gente vai fazer, né? É tipo aquele cara que pede para ganhar na loteria, reza todo dia para ganhar na loteria. Vocês conhecem a história? Reza todo dia. Até que apareceu o anjo da guarda dele e falou assim, joga, pelo amor de Deus, joga, porque se ele jogar, não tem jeito de você ganhar. Então, o que acontece? É importante saber, no exemplo do Ives ficou muito bom, é que a espiritualidade usa dos próprios homens, ela usa desses recursos. Então, assim como apareceu aquela pessoa, quantas pessoas aparecem na nossa vida para nos ajudar, para nos aconselhar, né? Quantas vezes vem assim, vestido de vermelho, fortão, chega e vai nos consolar, e ele é o objeto de Deus para nos ajudar, ele é o instrumento dos espíritos para nos ajudar. Então, a toda hora eles nos utilizam para que a gente possa ajudar e também ser ajudado. Não é uma mágica, um milagre que acontece, não. Deus usa do próprio homem para auxiliar o homem, né? Isso aí. Bem, pessoal, tem uma pergunta aqui que ela é, inclusive, bem direcionada para a palestra que teremos daqui a pouco. Então, eu vou responder ela de forma simplificada, porque eu acredito que a palestra em si vai contribuir de forma significativa, até mediante o tempo ser maior. É sobre o suicídio. Mesmo a pessoa fazendo o bem por toda sua encarnação, ela pagará por todas as consequências do suicídio, abre parêntese, caso ela suicide, fecha parêntese. Assim como aquela pessoa que só realizou o mal em sua encarnação e suicidou. Então a gente precisa entender o contexto na qual um suicida ele está. E principalmente como que o Espiritismo contextualiza a questão do suicídio para que a gente possa entender. Em se tratando de Espiritismo, na sua essência, nós estamos hoje, na atual sociedade, nadando contra a cultura. Então, o Espiritismo hoje, para você que estuda ele de forma séria e significativa, Espiritismo é contra a cultura. Tudo aquilo que na sociedade nós, às vezes, temos como leis, como comportamento normal, como comportamento comum, aquilo que prevalece enquanto senso comum da grande maioria da sociedade. Se você estudar o Espiritismo na essência, você vai ver que existe uma contracultura. Então nós precisamos entender esse conceito que aqui se coloca. E deixar claro que todos nós estamos inseridos na lei de causa e efeito. E então eu começo a questionar a própria pergunta, porque a partir do momento que a pessoa faz o bem por toda a sua encarnação, dificilmente ela encontrará sintonia com as ideias suicidas.
Todo aquele que faz o bem, em toda a sua encarnação, ele pagará por consequência do suicídio? Se a pessoa faz o bem na sua encarnação, ela não tem sintonia com as ideias suicidas. E todo aquele que passa pelas ideias suicidas, ele tem consequências disso. Aliás, todas as escolhas das nossas encarnações, nós passamos pela lei de causa e efeito. Então tem consequência. Se eu tomo essa água, eu tenho consequências ao tomar essa água. Se eu tomo uma outra bebida de natureza qualquer, que seja um leite, que seja um suco, que seja uma bebida alcoólica, eu também terei consequências. Eu preciso saber o que esta atitude está me levando. Mas essa ainda é uma consequência. Eu tenho que analisar por que eu estou escolhendo a água, por que eu estou escolhendo o leite, por que eu estou escolhendo o suco, por que eu estou escolhendo bebida alcoólica. Porque o Espiritismo, na sua essência, ele não leva as consequências, ele leva ao entendimento, sim, das consequências, mas ele faz uma busca mais profunda das causas. Nós temos que entender as causas. Por que optar pelas ideias suicidas? Sendo que o propósito da reencarnação, o propósito de estarmos aqui, é valorizarmos a vida na sua essência. Aí você pode perguntar assim para nós aqui da mesa, mas não é você que está passando pelos percalços que eu estou passando. Sim, eu concordo que nós estamos sobre grandes responsabilidades, mas às vezes nem sempre queremos encará-las. Então, às vezes, achamos que é mais fácil fugir, e nós encontramos vários mecanismos de fuga. Haja visto que o suicídio ele pode ser do modo direto, de acabar com a própria vida, ou ele pode ser do modo indireto. Uma alimentação errada é uma forma suicida, bebida, o vício. Então, por isso que é importante a gente entender a forma que o Espiritismo contextualiza o suicídio. É um assunto muito sério, muito delicado, muito amplo. Haja visto, lembra quando eu falei com você da questão da contracultura e dos hábitos sociais? André Luiz chega no plano espiritual, numa zona umbralina, ou seja, das ideias difíceis, das ideias não muito elaboradas, pouco elaboradas por sinal, e ele não entende porque ele era rotulado como suicida. Porque os hábitos sociais que ele vivia aqui eram hábitos comuns, muitos comuns e praticados por uma sociedade, porém hábitos nada evangelizados. Então ele se depara com essa condição e há de sofrer consequências devido a esses seus hábitos comuns na sociedade, mas hábitos suicidas. Então na palestra de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Trouxe algumas obras, algumas referências para a gente poder navegar nisso com mais tranquilidade, mas não falando do suicídio em si, mas falando do mecanismo de valorizar a vida, porque temos sobre a nossa responsabilidade um mecanismo muito sério, que é a reencarnação, que é uma oportunidade divina. Na parábola dos talentos é um talento, e nós temos que valorizar esse talento. Não é porque temos a vida futura, não é porque temos a oportunidade de reencarnar, que nós vamos deixar para depois, adiar, dar um jeitinho brasileiro. Não, mesmo se eu fizer o bem, então, quem sabe, não. Isso é falta de responsabilidade consigo próprio, falta de amor. Mas eu também não estou aqui para puxar a orelha, estou aqui para fazer um alerta. A gente precisa se evangelizar mais. A gente fala muito de Jesus. Acredito eu que seja a palavra mais buscada na internet. Até pouco tempo atrás era a palavra mais buscada na internet, é Jesus. Mas está na hora da gente começar a viver. A pergunta anterior que o Jomar leu aqui perguntava se no centro espírita tinha técnica para ensinar o desdobramento. Nós estamos vivendo numa sociedade que é um amontoado de máquinas, de recursos tecnológicos, mas isso não dá vantagem nenhuma na evolução espiritual. A evolução espiritual, ela se faz na capacidade, na condição que você se coloca, pela sua vontade, de ajudar o outro.
E esse mecanismo se dá pela sua evangelização. Um exemplo clássico do processo de desdobramento consciente é de Eurípides Barçanufo, no livro O Homem e a Missão, em que ele, numa sala de aula, ele descansava o corpo, cochilava e ia até uma fazenda mais próxima, o exemplo é esse, ele foi até uma fazenda mais próxima, e que ele percebeu pelas suas faculdades, e aí eu estou falando de Eurípides Barçanufo, se você quiser saber quem é Eurípides Barçanufo, leia esse livro, O Homem e a Missão. Então ele foi até a fazenda mais próxima, que tinha uma senhora num momento de parto, e a parteira não conseguia, então ele foi lá, o corpo ficou na mesa da sala de aula, ele passou uma atividade para os alunos, cochilou um pouco, o espírito foi lá, se materializou, ajudou no parto e disse para o pessoal assim, ó, eu vou preparar um remedinho para vocês, que já eu trago aqui. E aí voltou, fez o parto, deu tudo certo, materializado, então podia tocar, um desdobramento, um processo de materialização. Voltou, e quando os capatazes da fazenda, que o dono da fazenda pediu, falou, corre lá no Eurípides e chama, porque vai precisar da ajuda dele aqui. Quando o capataz chegou na sala de aula e falou, tem que ir lá na fazenda para ajudar, ele falou assim, não, já está pronto, leva o remedinho que o pessoal está esperando. Agora, esse nível de evolução, de desprendimento, de evangelização, de capacidade de ajuda, isso se consegue com técnica? Nós temos muito que caminhar ainda. Temos muito que avançar. Então a gente precisa se evangelizar. A gente precisa muito se evangelizar, precisa muito conhecer. Esse magnetismo, isso não decorre do dia para a noite. É por isso que muita gente, quando vem para conhecer o Espiritismo, desiste. Porque espera que o Jomar dê um passe, ou o Ives, porque tem uma fala muito agradável, é uma pessoa muito bacana, por sinal, espera que ele dê um passe, toma água fluidificada, que ele fluidificou, e a gente num passe de mágica melhora. Não. Precisamos fazer um pouquinho mais, precisamos esforçar um pouquinho mais, precisamos ser menos egoísta, menos vaidoso, estudar um pouco mais, ter mais desprendimento das questões materiais. Porque esse é o desafio da encarnação. Então, quem tiver de olho nessas questões que o Evangelho nos convida à reflexão, dificilmente vai encontrar campo para pensar assim numa ideia suicida, mesmo no campo reflexivo daquele comportamento do companheiro André Luiz, porque nós temos muito o que fazer, temos muito o que aprender. E se você conhecer alguém que passe por algum tipo de conflito nessa área, por algum transtorno emocional, é importante que a gente possa conversar mais a miúde, porque esse tipo de transtorno, esse tipo de comportamento, não é dando lição de moral, você precisa evangelizar, você precisa tomar passe, não. Às vezes carece de uma ajuda um pouco mais profunda, às vezes até de um profissional da área da psicologia, e aí ele possa fazer um encaminhamento para um psiquiatra e as coisas acontecerem. Porque às vezes a pessoa está tão compassiva de ajuda que não adianta você conversar. Então é algo mais sério. Vamos tentar responder, está acabando aqui o tempo, mas tem duas questões ainda, vamos tentar ser breve aqui para que eu e Ives possamos terminá-la. Responder todas as questões que chegaram aqui. A primeira é o seguinte: a culpa é de quem sofre? Este é um livro do autor Dadashri, é isso mesmo, Dadashri? Eu não conheço, não li o livro. Cita vários momentos que a culpa é de quem sofre, ou seja, o sofrimento vivido hoje é decorrência de contas kármicas, de vidas passadas. E pelo contrato feito antes de encarnar, isso procede? Eu acho que não totalmente, se for é parcialmente.
Primeiro, pelo título do autor do livro e pela palavra contas kármicas, parece ser alguma coisa mais oriental, né? Não parece ser uma ideia muito espírita, não. A palavra karma não é espírita, quando é utilizada, não é utilizada corretamente, e a doutrina do karma não é uma doutrina espírita, né? A doutrina espírita de ação e reação, causas e consequências, é muito mais sofisticada e não dá para simplificar assim. A pessoa errou, sofre em consequência. Não pode fazer essa simplificação de forma nenhuma, tá? É muita simplificação e muitas vezes é errada. Melhor referência para isso é uma obra de André Luiz, que eu não me recordo o nome, se o Igor souber me ajuda, onde ele vai explicar a dor, que ele vai falar da dor expiação e da dor evolução. Né? Eu não me recordo qual livro que é, infelizmente. Só queria fazer um comentário, porque imagina a pessoa que tem uma consciência culpada. Aí você chega para ela e fala, a culpa é sua. Então é necessário a gente perceber que quando estamos falando de doutrina espírita, estamos falando de consolo, de esclarecimento. Mesmo que você tenha responsabilidades e dívidas para uma determinada causa, Deus é Pai. E Ele vai te oportunizar situações dentro da sua capacidade, mesmo que você leve 100 mil anos, mas Ele vai te oportunizar situações em que você consiga pagar uma dívida. O amor paga uma multidão de pecados, né? Ô Ives, rapidinho, então, só para você não deixar a questão sem porque resposta. a pergunta foi endereçada a nós, diz assim, vai ser rápido mesmo porque eu não sei responder? O Jomar que me soprou um bocado aqui de coisa no ouvido. Diz assim, boa noite, Ives. Outro dia recebi um vídeo falando sobre mumificação de vários corpos, a maioria de padres, sacerdotes, mas também de pessoas comuns. Isso é considerado como milagre, mas sei que não é. Por favor, nos explique. Corpos que foram enterrados, mas não houve decomposição. Eu estava tendo uma conversa aqui com o Jomar, porque eu absolutamente não saberia explicar. Existe uma relação biológica com um determinado ambiente que seu corpo foi colocado. Então, assim, se a terra é muito seca, se o ambiente é pouco úmido, a tendência é que a sua decomposição ela seja retardada, ou seja, ela demore mais para acontecer. Não é por aí, Jomar? E aí, porque nós sabemos que se fosse para acontecer um milagre, não seria dentro de corpos já que não existe mais nenhuma espírito ali para animar. Se fosse acontecer um milagre, não seria através de um acontecimento tão banal, né? Mas o que acontece? Essa interferência do tipo de terreno que o corpo foi depositado, geralmente essas mumificações, elas acontecem porque todo o ambiente que o corpo foi revestido já propicia a mumificação. É colocada numa urna justamente para que a decomposição não aconteça. Né? Ou seja, é um corpo quase que enlatado para que não tenha entrada de oxigênio. Então é como se você dissecasse o corpo, sabe? Como quando você disseca um animal e ele fica inteiro, ele não apodrece. Então o corpo nosso também, ele está sujeito a isso, a ele ser dissecado, aí o nosso corpo ele mantém uma aparência mais ou menos conservada. Então não significa que aí houve um milagre, mas houve como se fosse uma desidratação do seu corpo ali, e houve uma certa manutenção do seu aspecto. Tá certo? Então é por aí. Eu creio que seja muito mais uma manifestação biológica do que algum fenômeno espiritual.